queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem a alegoria da caverna, para que depois eu possa fazer uma pergunta. Tá certo. Bem brevemente, né, sem muitos detalhes, a gente poderia dizer que existe uma caverna onde existem alguns prisioneiros acorrentados diante de uma parede, uma caverna subterrânea profunda, Escura. e no final ela termina com um paredão liso, que funciona como se fosse uma tela. Diante desse paredão, sentados, existe um monte de homens que estão acorrentados. Acorrentados de uma maneira tal que até o movimento de virar o pescoço para trás é impedido. Eles olham para frente. Subindo, existe como se fosse uma parede, e que por trás dessa parede existe uma fogueira. E entre esse muro e a fogueira passam algumas pessoas carregando objetos. Perdão, minha garganta está um pouco fraca hoje. Tenho uma terrível alergia a ar-condicionado, sabe? Isso é uma coisa complicada. Mas, enfim, essas pessoas passam carregando esses objetos e o fogo produz uma sombra que projeta esses objetos lá na parede. Então, são jarros, são plantas, seja lá o que for. Da mesma maneira, essas pessoas podem conversar entre si. E o som da sua voz, por eco, vai projetar lá na parede também. Então, quem está aprisionado, imagina que essas figuras que estão passando ali são seres, eles são a verdade, são a única verdade. E aí Platão diz que num determinado momento, não se sabe muito bem como, ele diz, bom, esse prisioneiro, um deles é libertado. Não sei se por si mesmo ou por outros. Ele é libertado. Quando ele olha para trás, ele vê o grande engano que é o que ele pensava ser realidade. Que é, na verdade, uma sombra de tudo que está passando atrás. E aí ele vê que essa caverna tem uma inclinação e lá em cima existe uma luz muito intensa. Maior até do que a luminosidade dessa fogueira. E ele diz, bom, agora eu vou chegar lá, eu quero chegar lá. E vai com muita dificuldade, né, escalando, porque imagina você uma pessoa que esteve acorrentada a vida inteira. A musculatura que tem para fazer uma escalada dessa. Né? Vai escalando com muita dificuldade até que, num determinado momento, ele chega lá fora. E vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Quando ele vê, primeiro ele tem uma dor muito grande, porque a visão dele não está acostumada com isso, com a luz, tem que fechar os olhos, tem que ir adaptando aos poucos. Primeiro ele vê a sombra dos objetos projetados, depois vai vendo os objetos, até que pode chegar a olhar até fugazmente para o próprio sol. Né? Não com muita constância, mas fugazmente pode até vê-lo. E aí esse homem, ele teria despertado e visto as coisas iluminadas pela luz do sol, que Platão vai falar que é a ideia do bem. Já já a gente conversa sobre isso. Mas aí esse homem lembra que os seus amigos estão prisioneiros lá dentro da caverna. E ele resolve, ele que já está liberto, que já resolveu o seu problema, ele resolve voltar para libertar os seus amigos. Aí quando ele entra, da mesma maneira que quando saiu ele fica cego, quando entra fica cego de novo. Sim. Imagina você que ele desça meio aos tropeços, chegue lá embaixo, sem enxergar direito, apoiando nas coisas, machucado pela descida, uma figura estranha, uma figura exótica. Aqueles homens que estão lá aprisionados, eles têm um critério. Eles consideram como o mais esperto entre eles, entre o mais inteligente, aqueles que reconhecem melhor as sombras, que sabem a ordem em que elas passam. Esse é considerado o melhor dentre eles, que eles elegem como um líder. Eles não sabem que essa liberdade, eles se sentem livres para eleger um líder entre eles e tudo mais. Elas não sabem que essa liberdade está pré-condicionada à ilusão e ao erro. Mas eles consideram esse homem como o melhor. Aí chega um cidadão que não enxerga direito as sombras, porque ele ainda está meio cego, meio machucado, meio trôpego, dizendo para eles que tudo aquilo ali é um engano, que eles precisariam sair dali e ir para o mundo onde ele foi, que lá é que está a verdade. É lógico que eles vão considerar isso é um louco. E esse lugar que você foi deve ser o pior possível, porque olha o estado que você voltou. Tá? Se ele tentar libertar à força um desses homens, são capazes até de matá-lo. Tá? E podem matá-lo. Platão se diz que usa isso como alegoria com o que fizeram com o mestre dele, que é Sócrates, né? Que acabou sendo morto. Tá? Então, basicamente, essa seria a história. Que aí vem todos os desdobramentos do mito. Você quer que eu conte os desdobramentos também ou você quer fazer uma pergunta antes? Eu vou fazer uma pergunta antes, mas... Amor, você tem noção do quão elegante é isso? É. Aí esse cara pensou isso há 2.400 anos. E vale dizer que essa alegoria a gente usa hoje em dia para classificar várias
pessoas hoje em dia que vivem no mito da caverna, que acham que uma coisa é real quando não é. O tempo todo a gente está saindo de uma caverna para uma caverna maior, né? A Sim. gente não tem a noção do que seria, Quando a gente de pensa. fato, a realidade. Mas, por exemplo, você tem filmes que foram feitos com base nessa ideia. Você pega Matrix. É isso, você tem um pessoal que saiu da caverna tentando tirar os outros. E tem gente que violentamente briga para não sair da caverna. Sim. Tem um personagem, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas quem viu o filme 1 vai se lembrar muito bem. Ele saiu da caverna, ele foi tirado de lá, viu que a realidade era pior do que ele queria. E Ele quis preferia voltar. a caverna. Ele Preferiu falou, voltar. me coloca na caverna de volta, é o que eu quero. Ele traiu os amigos para poder voltar para a caverna, para comer um bife que era falso. Ele estava comendo um bife assim e falou, eu sei que isso é uma ilusão, mas eu quero voltar para ela. Mas a pergunta que eu faria é justamente sobre esse final que você colocou. Porque temos esse prisioneiro que se libertou e viu que aquilo era uma ilusão e ele teve contato com a realidade. E quando ele volta, o pessoal não acredita nele. Então, isso me leva a pensar que até no nosso mundo, sanidade, por exemplo, é um critério estatístico. Todo mundo vê as mesmas coisas, acredita em coisas parecidas. Se uma pessoa chega, que pode ser uma pessoa com uma percepção diferente, e fala da existência de outras coisas, ela é tida como a louca. Porque esses aqui são os normais e esse aqui é o anormal, é diferente daquele grupo. Então, será que a gente não está chamando de loucos pessoas que não são loucas? Elas só têm acesso a coisas que nós não conseguimos compreender? Em muitos casos pode ser. Disse que de uma maneira ou de outra o louco e o sábio têm algo em comum. Simplesmente um sabe o que significa o que ele está vendo e o outro não. Perdeu o controle do que vem a ser realidade ou não. Tá? Mas com certeza é um elemento muito estranho quando alguém que tem uma vista além do seu tempo chega com alguma informação nova. Tanto que você vai ver a perseguição que muitos filósofos sofreram ao longo da história. Sim. A inimizade entre filósofos e políticos ao longo da história foi uma realidade. Muitos padeceram de todas as formas, exatamente porque não é conveniente, inclusive, a verdade que eles estão trazendo. Porque é uma verdade que faria com que as pessoas se libertassem da caverna. Então, há uma manutenção de um sistema de uma maneira tal que ninguém tenha vontade de se libertar. Então, quando uma pessoa está chegando a um extremo, que ela começa a questionar alguma coisa, você lança uma sombra nova, uma novidade que ela ainda não viu. Porque, isso eu não vi ainda, pode ser que seja isso. Então, é como se fosse um círculo de novidades que vão girando, vão sempre aparecendo aparências novas. Eu me lembro que eu tive há muitos anos, uma curiosidade, eu tive um aluno que já era um senhor idoso, e ele chegou um dia na escola, ele falou assim, professora, você não sabe o que eu vi hoje? Eu vi na rua hoje uma menina vestida exatamente como estava a minha primeira namorada no meu primeiro encontro. Uma saia toda pregadinha, plissada, uma meia até o joelho, um casaquinho. Levei um choque. Eu falei, viveu demais, viu a mesma cena 2 vezes. Porque giram as aparências. Como a criatividade não é infinita para isso, giram as aparências. E pode realmente se repetir a mesma coisa. Então está sempre lançando uma novidade, um distrativo para que você não esgote, ou alguma coisa para anestesiar a sua consciência. Quando você está muito desgastado, vamos lá, vamos tomar uma coisa para você anestesiar a sua incomodidade, né? Ou seja, se você reclama, ou você recebe um remédio novo, ou você vai receber um distrativo novo. A inquietude é perigosa. Tem aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma sociedade distópica, onde quando o pessoal tem algum problema, a solução é tomar uma droga chamada soma, que o governo mesmo dá. O pessoal não se questiona. Tá com problema? Não, toma esse soma aqui, o cara toma. Isso daqui resolve relaxa. Fica tranquilo. Mas a gente Eles tem isso querem. na sociedade também, desde Não. os romanos com pão e circo até os adventos modernos para a mesma coisa. Entenda bem, eu não estou querendo dizer que pessoas que têm problemas psicológicos não devam tomar medicamento. Não entenda Não, isso. se alguém entender isso aqui, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pode acontecer. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que simplesmente a passagem de um estado de conforto para um estado de desconforto pode não ser patológica. Sim. Pode ser simplesmente uma sede de alma, uma necessidade de respostas mais profundas e mais consistentes para a vida. Sim. Mas a gente estava falando das implicações da alegoria da caverna. E aí eu quis colocar um ponto e eu te interrompi. Bom, tem várias implicações, né? Se você for considerar, por exemplo, esse esgotamento, quando esse homem é solto ou se solta, seja lá como for, ele vê a luz no final lá da caverna e sai. Ele esgota meramente as ilusões da caverna como um sentido de vida e é libertado ou se liberta.
e vê a luz lá no final da caverna. Você percebe que isso é uma alegoria perfeita da filosofia? Vê a luz e se apaixona por ela e vou para lá. E não desisto no meio do caminho. Vou sofrer vários tombos, vou escorregar, vou levantar de novo, não desisto. Saio lá da caverna, vou até fora. Imagine você que um homem que esteja lá fora da caverna, que já tenha se libertado, te estenda a mão e diga, você não vai ficar cego não, vem cá, que você vai acostumar. Ou seja, aí você tem uma relação que nas escolas tradicionais eles chamavam de mestre a discípulo, né? Que quem está com a consciência um pouco mais desperta, quem se libertou, puxa quem está vindo atrás também desperto, também grávido e querendo seguir adiante. Ou seja, essa transmissão do conhecimento vai se fazendo desde aquele que já está vendo até aquele que está com alguma incomodidade, aquele que está recentemente grávido, que tem alguma necessidade de sair da caverna. Uma das coisas que eu acho mais bonita é lá fora. Você já parou para pensar por que a luz do sol é a ideia do bem? Porque ela descortina aquilo que está obscuro, ela ilumina as coisas, seria isso? Imagine você a seguinte situação. Mais uma vez, eu entro aqui com uma lanterna. E essa lanterna enxerga apenas um pedaço de vocês, que é aquele pedaço que me interessa. Tá? Se você é uma pessoa que tem um cargo importante, pode me dar alguma influência. Se você é uma pessoa que tem dinheiro, pode me ajudar de alguma maneira. Ou é uma pessoa que provoca em mim alguma atração física, tem alguma beleza. Eu só olho para você o que você tem que pode me interessar. Não sei se você conhece aquela frase de Leon Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Ou seja, eu só vejo das coisas aquilo que me interessa. Evidentemente, essa visão utilitária não te mostra a plenitude do que as coisas são. Te mostra um fragmento, que é aquele que te interessa. Se houver uma pessoa que não tenha nada que te interesse, talvez você não a veja. Talvez ela seja invisível para você. Existe, inclusive, um texto que corre na internet que é Invisibilidade Pública, que conta a história, dizem que é real, inclusive, eu não posso afirmar, de um professor que teria tirado uma licença sabática e teria pego um emprego como funcionário de um sistema de limpeza urbana, trabalhando dentro do campus onde ele dava aula, com um bonezinho e toda a roupa de gari. E ele diz que ficou ali algum tempo e não foi reconhecido por um simples fator. Ninguém olha para rosto de gari. Gari não existe, porque ele não tem nada que te interesse, portanto ele se torna invisível. Então, se você não tem nenhum interesse para mim, eu não te vejo, ou vejo uma fração muito pequena tua, que é aquilo que me interessa.